Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Ele vem das relações, vem das conversas, das expectativas, das pequenas concessões que você faz todos os dias. E o mais estranho é que por muito tempo você nem percebe. Você continua ajudando, continua estando presente, continua sendo aquela pessoa confiável. Mas aos poucos, algo começa a mudar. Não de forma brusca, não de forma evidente, mas de forma silenciosa. As pessoas começam a te procurar mais, te respeitar menos. Começam a pedir mais, reconhecer menos. Começam a se acostumar com você, como se você fosse uma extensão da vida delas. E é nesse ponto que nasce um sentimento difícil de explicar. Não é raiva, não é tristeza. É algo mais profundo. É a sensação de estar sendo usado, sem conseguir provar isso. Porque tudo parece normal. Você está apenas sendo uma boa pessoa, apenas ajudando, apenas fazendo o certo. Mas aqui está o problema. O mundo não responde à intenção. O mundo responde ao comportamento. E o seu comportamento ensina exatamente como você deve ser tratado. E o que você vai entender hoje não é confortável, mas é necessário. Porque não é sobre os outros. É sobre algo dentro de você que permite isso acontecer. Enquanto isso não for visto com clareza, você vai continuar vivendo o mesmo ciclo com pessoas diferentes. Um padrão que se repete com uma precisão quase assustadora. Você entra em uma nova relação, seja amizade, trabalho ou até relacionamento. No início, tudo parece equilibrado. Existe troca. Existe atenção. Existe respeito. Mas com o tempo, sem que ninguém diga nada, a dinâmica começa a inclinar. Você passa a fazer mais, se adaptar mais, ceder mais. E o outro lado apenas responde, aceita, se acostuma. E aqui está o ponto mais perigoso. Isso não acontece de uma vez. Acontece em pequenas concessões. Pequenos não tem problema. Pequenos deixa que eu faço. Pequenos tudo bem, eu entendo. E cada uma dessas pequenas decisões vai construindo algo invisível. Uma posição. Um papel. Um lugar onde você não precisa mais ser pedido, porque já é esperado. E quando você percebe, já não está mais escolhendo. Está apenas mantendo. Mantendo a imagem. Mantendo a dinâmica. Mantendo a expectativa que criaram sobre você. E isso leva a uma pergunta desconfortável, mas necessária. Em que momento você deixou de escolher e começou apenas a corresponder? Ser usado não é um evento. É um processo. E como todo processo, ele segue uma lógica. Primeiro, vem a disponibilidade. Você está sempre lá. Sempre pronto. Sempre acessível. Depois, vem a previsibilidade. As pessoas começam a saber exatamente como você vai reagir. Sabem que você não vai negar. Sabem que você vai ajudar. Sabem que você vai entender. E quando alguém se torna previsível, algo muda completamente. Porque previsibilidade elimina esforço. Elimina cuidado. Elimina atenção. E então, vem o estágio final. A normalização. Você não é mais visto como alguém que ajuda. Você é visto como alguém que faz parte da solução dos problemas dos outros. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Ninguém valoriza o que é garantido. Não por maldade, mas por natureza. O ser humano se adapta rápido. E aquilo que antes era esforço, passa a ser obrigação. Aquilo que antes era escolha, passa a ser esperado. E é assim que alguém começa a ser usado, sem que ninguém tenha planejado isso. Mas se isso acontece com tanta frequência, existe um motivo. Ele não está nas outras pessoas. Está em algo muito mais profundo. A necessidade de ser aceito, de ser necessário, de ser reconhecido. E essa necessidade é silenciosa. Ela não aparece como um problema. Ela aparece como virtude, como gentileza, como disponibilidade, como empatia. Mas quando você olha com mais atenção, percebe algo diferente.
Você não está apenas ajudando. Você está tentando manter algo. Uma imagem. Uma conexão. Uma validação. E é aqui que tudo muda. Porque no momento em que você precisa, você perde liberdade. Você começa a agir não pelo que é certo, mas pelo que mantém a aceitação. E isso cria uma fragilidade invisível. Uma abertura silenciosa, que permite que outros avancem além do que deveriam. E o que você vai perceber agora é o comportamento mais perigoso de todos. Aquele que parece certo, mas que destrói completamente o seu valor. Ser bom não é o problema. Nunca foi. O problema é ser bom sem estrutura, sem limites, sem critérios, sem discernimento. Porque quando você não define limites, você não está sendo generoso. Você está sendo acessível demais. E acessibilidade sem controle gera algo muito específico. Perda de valor. Não porque você vale menos, mas porque você se posiciona como alguém fácil, disponível, previsível, substituível. E o mundo responde a isso. Sempre respondeu. Mas existe um ponto exato onde tudo começa a mudar. Um comportamento simples que redefine completamente como as pessoas te enxergam. E é exatamente isso que quase ninguém tem coragem de fazer. Existe um momento em que você começa a enxergar tudo com mais clareza. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de observar. Você começa a perceber padrões onde antes via apenas situações isoladas. Percebe quando alguém se aproxima apenas por conveniência. Percebe quando uma conversa tem intenção escondida. Percebe quando estão ultrapassando limites que você nunca deixou claros. E talvez isso seja desconfortável no início, porque significa aceitar algo difícil. Muitas das situações que te desgastaram foram permitidas por você. Não por fraqueza, mas por falta de consciência. E quando essa consciência chega, algo muda profundamente. Você começa a fazer pausas antes de responder. Começa a pensar antes de aceitar. Começa a observar antes de se envolver. E aos poucos, você deixa de ser alguém que reage e se torna alguém que escolhe. Escolhe quando ajudar. Escolhe quando se afastar. Escolhe quando dizer não sem culpa. E é aqui que acontece a verdadeira virada. Porque o respeito não vem do que você faz pelos outros. Vem do que você permite. Quando você para de aceitar tudo, as pessoas começam a medir mais o que pedem. Quando você para de estar sempre disponível, sua presença passa a ter peso. Quando você começa a se posicionar, o mundo ao seu redor se ajusta. E não porque você exigiu isso, mas porque você deixou claro, sem precisar dizer uma palavra. No final, tudo se resume a uma pergunta simples, mas extremamente desconfortável. Você está vivendo como alguém que escolhe ou como alguém que apenas responde? Porque enquanto você continua reagindo a tudo, aceitando tudo, se adaptando a tudo, você continua entregando algo valioso sem perceber. Seu tempo, sua energia, seu valor. Mas no momento em que você muda isso, mesmo que seja aos poucos, algo poderoso acontece. Você começa a recuperar o controle. E quando você recupera o controle, as pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas sentem. Sentem que você não é mais acessível como antes. Sentem que você não cede como antes. Sentem que existe um limite agora. E esse limite é exatamente o que cria respeito. Então, a partir de agora, observe. Observe onde você está cedendo demais. Onde está se explicando demais. Onde está aceitando coisas que não deveria. E comece pequeno. Um não que você nunca disse. Um silêncio onde você sempre respondeu. Um limite onde antes não existia. Porque é assim que tudo começa. Não com grandes mudanças, mas com decisões conscientes. Se esse vídeo fez você pensar, segue o canal. Comenta aqui embaixo o que mais fez sentido para você e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo ensinamento.